Então agora eu vou fazer um relato de um inquisidor, que a ideia era só de pessoas que desencarnaram na Inquisição, mas ele me procurou. Ele chegou, já me deu um abraço, eu dei um abraço nele também. Ele me disse: Alô, eu era um inquisidor. Eu acreditava que o mundo precisava ter uma única ordem espiritual. Dentro de mim, às vezes, eu questionava as torturas que se fazia aos não cristãos, mas eu pensava comigo: não, isso aí é o lado ruim, mas tem um lado bom. Quando a nova religião se implementar, vai se ter paz na terra, né? Eu mesmo, assim, de ser um inquisidor direto, eu nunca fui. Mas eu entreguei muitas pessoas para serem julgadas pela Inquisição, né? Dando meu parecer que aquela pessoa se negava de toda forma a aceitar Jesus. Com o tempo, eu fui parando de questionar. Com o tempo, implantar aquela religião, era mais importante. Aquilo me tomou de um jeito que eu digo a você que eu ainda fiquei encarnado uns 30 anos do período que eu parei de questionar e eu ficava naquele foco único. Quando eu desencarnei, minha alma ficou vagando. Eu não consegui ir para lugar nenhum. Eu ficava andando e ia sempre me deparar com pessoas sendo torturadas pela Inquisição. Eu não entendia como aquilo estava acontecendo. Eu não entendia, porque eu falava com todo mundo, ninguém me ouvia, eu não sabia da vida eterna, eu não pesquisei o cristianismo realmente de Jesus. O tempo vai passando, e a gente fica meio com uma lavagem cerebral. Eu não fui lá ver nada do que Jesus realmente falou, de verdade, verdade vos digo, nenhum de vós voltará à terra sem passar de novo pelo ventre da sua mãe. Não é? A vida eterna, a casa de meu pai tem muitas moradas, eles não estudavam o que Jesus dizia. A ordem ali era fundar uma religião e extinguir todas as outras religiões, para que essa pudesse se implantar. Então eu ia para um lugar, para outro. Hoje eu sei que era um teletransporte, né? Eu me teletransportava por algum motivo, minha alma se teletransportava. E aquilo foi virando para mim um desespero, porque era assim, todo o tempo eu assistindo pessoas desencarnar na fogueira, todo o tempo. Até que eu consegui enxergar ao lado delas alguns seres, né? Algumas pessoas todas em volta assim, de luz. E eu fiquei muito assustada, eu não sabia o que era aquilo. Eu disse: o que é isso que está aí? E abri, né, o meu campo e meus ouvidos para ouvi-los. Na hora que ele disse isso, eu disse: você pode falar um pouco mais do que é abrir o campo e o ouvido para ouvir? Elo. Quando a gente está assim, a gente fica cego. Qualquer coisa que a gente vá ouvir que vá nos fazer confrontar com uma realidade que a gente não quer ver, a gente foge, a gente inventa outra coisa. Lavagem cerebral é uma amálgama, uma coisa muito séria. Porque eu já tinha visto aqueles seres ali, mas eu botava na minha cabeça assim que aquela luz ali era uma das pessoas que emanam em chamas, me justificava assim e fugia, não é? E eu me lembrei da gente aqui embaixo. Ele falou: da gente quando não quer ouvir. Quando não quer baixar a arrogância. E quer ficar criando castelo de areia sobre as pessoas, sobre tudo na nossa cabeça. E vamos que nessa pessoa deve ser assim, deve ser assim. Eu fiquei me lembrando muito disso. Esse relato eu achei muito forte também. E ele disse que um deles chegou e fez: vamos embora, meu irmão. Para que você fica aqui? Vamos para um lugar. E ele fez: nós vamos para onde? Vamos para uma das moradas do Pai. De que Pai? Do Pai de Jesus. Aí, na hora que ele falou Jesus, assim, não deu tempo de eu pensar. Foi uma coisa que eu liguei no sentimento. E, de repente, eu cheguei numa colônia luminosa e fui me encontrando com pessoas que eu tinha lançado na fogueira. E elas, por terem conhecido Jesus que eu não conheci, eu pregava, falava de Jesus, mas não o conhecia.
elas por terem conhecido o Jesus que as religiões e os dogmas não me deixaram conhecer, me perdoaram, me abraçaram. Alu, eu nunca tinha chorado. Já tem uns 400 anos o que eu estou lhe contando. E na hora que ele começou a falar, a lágrima dele desceram. E as minhas também, né? Claro. Ele, ali, na mão daqueles que podiam ter ódio de mim, podiam, sei lá, Lu, não é? Pelas mãos deles, eu fui algoz deles, pelas mãos das minhas vítimas, eu conheci o que era Jesus. Porque eu morri de velhice, não morri doente, morri bem. E aquelas pessoas morreram do jeito que morreram. Estavam ali bem, sem dor, livres. E eu descobri que eu já tinha desencarnado há 50 anos. E por 50 anos eu fiquei revivendo aquela minha vida, né? Então eu ficava assim, mas como eu posso ter, né? Porque eu pregava sobre Jesus, eu fazia missas, eu falava sobre Jesus, eu fazia matrimônios e nunca tinha mesmo parado para pensar no que ele havia de fato ensinado para todo mundo. Né? Nunca. Então, eu escolhi esse relato, para mim foi muito surpreendente. E eu escolhi esse relato, família, que acho que ele fala um pouco de nós, não é? Muitas vezes dizemos, acredito em outras vidas, mas só nos preocupamos com pessoas do nosso laço consanguíneo. Só nos preocupamos com aquelas pessoas que... Tem aquele ditado, né? Está tudo bem comigo e Raimundo, está bem para todo mundo. Com aquelas pessoas que muitas vezes não pensam que um sobrinho que está passando uma dificuldade qualquer, pode ter sido um filho em outras vidas, um coleguinha da escola, dos nossos filhos, que está passando alguma dificuldade, às vezes sem poder ir para a escola porque não tem um tênis, né? Não tem um sapato, não tem um caderno. E a gente não pensa, será que isso chegou aqui na minha casa? Será que não é um filho meu? Não me custa nada doar um tênis, não é? Quem sabe? Quem sabe? Então eu fiquei pensando muito nisso, porque essa é uma ferramenta assim que eu chamo muito para mim. Às vezes o Diane diz assim, Lu, você vai fazer tal coisa? Eu digo, eu não sei programar nada. Não é? Se meu coração fizer, eu vou dizer assim, eu fiz. Mas eu não vou ficar dizendo aqui que eu vou fazer trabalho social, isso e aquilo. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Porque às vezes a gente se envolve mentalmente e acaba nem fazendo nada, né? Então, isso é uma coisa que eu digo assim, será mesmo que eu acredito em Cristo? E eu vejo, para mim é bom isso, eu vejo que eu acredito nisso, na hora que eu vejo que eu não tenho ódio de ninguém, já passei por poucas e boas, já fui muito mal interpretada, não é? Mas não tenho ódio de ninguém. Graças a Deus, graças a Deus. Porque o ódio é uma coisa terrível, né? E eu vi esse homem ali me dizendo, eu conheci Cristo pela mão das minhas vítimas. E ora, vejam bem, essas vítimas acreditavam em Moisés. Essas vítimas não aceitavam Jesus porque achavam que o Jesus era um falso profeta. Pelos que os proclamadores ali de Jesus, né, da religião de Jesus, quando eles chegam no plano espiritual, eles descobrem que Jesus e Moisés tinham uma missão parecida. Então veja como é forte isso. Ele põe uma pessoa para desencarnar porque não aceita o Jesus dele. Porque o Jesus dele era morte, era perseguição. E ele chega no plano espiritual, essas pessoas estão lá, que eram verdadeiras na crença que tinham em Moisés. Foi muito fácil compreender Jesus e saber
que nem sempre as religiões são representantes da luz, não é? Então, eu achei bastante forte esses relatos.